Na verdade, eficiência energética, performance e planejamento de plantas são questões fundamentais na fabricação de bebidas. Nesta apresentação, a Maekawa Refrigeração Industrial apresenta soluções concretas que podem ser aplicadas na fabricação de bebidas para obter uma operação estável e com menor custo. Os erros e acertos da refrigeração será o tema da apresentação de Regiele Marins, engenheira mecânica que atua na área de soluções customizadas para a indústria de bebidas, lácteos e óleos da Maekawa do Brasil. Regiele, seja bem-vinda. Nós sabemos que esse ano, 2020, ele foi bastante atípico para todos, então todo mundo está se adaptando ao novo, e estar aqui hoje com vocês remotamente para falar um pouquinho sobre refrigeração é parte dessa nossa nova realidade e a gente está muito feliz em fazer parte disso. Então, o evento, o Beverage Day, ele fala sobre a indústria de bebidas, então eu acredito que já seja claro para todos aqui a importância que esse segmento tem. Mesmo em meio às consequências da pandemia que nós estamos vivendo, o setor ele tem reagido de maneira positiva, e isso é excelente, porque no meio de toda essa confusão, de todo esse caos que nós estamos vivendo, o setor ele tem apresentado uma reação positiva que reflete no aumento de demanda, geração de empregos, melhora da economia e tudo o que isso acarreta. E quando a gente fala da indústria de bebidas, do aumento de demanda, sempre existe a busca por processos com menor custo operacional. E dentro da indústria de bebidas em si, é impossível falar sobre uma busca por processos com menor custo sem nós falarmos de utilidades, sem nós falarmos da refrigeração especificamente, que é o que nós vamos focar aqui hoje na nossa conversa. Então, com isso em mente, o que a gente queria compartilhar com vocês hoje são algumas situações que podem ou não melhorar o seu processo produtivo dentro da indústria de bebidas. Então, nós vamos compartilhar hoje, de maneira rápida e simples, 4 pontos importantes e a comparação entre esses erros e acertos. Vamos lá? O primeiro deles é a questão de subestimar a importância da refrigeração. Começando pelo começo, a gente vai começar pelo início realmente. A indústria de bebidas em si, quando a gente fala de um investimento numa nova planta, nós vamos criar um novo site, nós vamos aumentar uma linha de produção ou algo do tipo, a indústria de bebidas em si, ela valoriza muito as tecnologias de envase e processo, devido aos resultados imediatos na produtividade, eficiência, segurança alimentar e na qualidade do produto. Então, o foco está nesse setor, na parte básica de tecnologia de envase e processo, que são extremamente importantes, sim. E aí, só que acabam por subestimar a importância da refrigeração. Isso é natural na fase de investimento inicial. Por quê? Porque quando nós estamos pensando em construir algo, quando nós estamos montando algo, é natural que o nosso foco esteja nos itens que tenham um peso maior no custo. E quando nós estamos falando da refrigeração, no momento do investimento, a refrigeração não é o item que tem o maior peso na hora da compra dos equipamentos, na hora que você vai montar a sua indústria, por exemplo. Para você ter uma ideia, num greenfield de uma cervejaria, por exemplo, a refrigeração, ela representa em torno de 5, no máximo 10% do custo total do investimento. Então, como o peso é pequeno, é natural que ela seja deixada em segundo plano e seja adquirida lá no final de tudo, quando todos os outros equipamentos estão adquiridos, quando tudo já está definido, aí parte para a refrigeração, utilizando a verba que você tem disponível ali, que sobrou, para comprar os equipamentos, para definir o que seriam esses equipamentos. E qual que é o problema disso? Quando nós subestimamos
a importância da refrigeração a longo prazo, nós ficamos sujeitos a operar uma fábrica por muitos anos com um custo operacional alto devido ao alto consumo de energia, alto consumo de água, devido ao resultado, isso tudo resultado de um sistema pouco eficiente. Por quê? A gente deixa de lado, porque o peso na hora do investimento é pequeno realmente, a gente tem ali 5%, no máximo 10% do valor total, só que a gente esquece que depois, quando a gente está operando essa planta, a refrigeração, ela representa basicamente 40% do que você consome com energia elétrica na sua planta inteira. Então, é um ponto bastante interessante isso. E qual seria a condição ideal? A condição ideal é, no momento que você está definindo o que vai ser feito, convide, envolva especialistas, pessoas que entendam, que tenham a vivência com isso, para entenderem qual que é a ideia, o que está sendo criado e que seja conversado e que seja discutido isso no início para que todos estejam cientes da importância do papel da refrigeração no decorrer, depois, na hora da produção. O quanto isso vai ser prejudicial para você se você não pensar no início, quando vai definir isso tudo. Então, o ideal é o quê? Logo no início, envolva as pessoas, entenda, tenha a mente aberta para a importância disso, mesmo que esteja muito claro para você que a aquisição, com certeza, vai acontecer lá no final. Mas desde o começo, discorra em conjunto, na decisão do processo, a refrigeração, ela esteja ali caminhando junto à ideia, à definição, para que a gente não caminhe para o que a gente entende como o segundo problema, que é natural. Quando nós deixamos de lado, quando nós subestimamos essa importância, o caminho natural para isso tudo é o quê? É a adoção de um conceito de refrigeração inadequado. É a consequência natural. Por quê? Eu tive que deixar, porque eu tenho que focar, obviamente, no peso maior, no custo maior nos equipamentos, nas tecnologias de invase, eu tenho que focar nisso, isso é extremamente importante, sim, só que o problema maior está o quê? Nós deixamos para pensar na refrigeração lá no final, quando eu tenho um prazo pequeno para definir o conceito, produzir o equipamento, fabricar o equipamento e colocar tudo para funcionar. Tudo isso dentro, normalmente, de um valor que já está limitado. Então, o problema é que a gente tenta tomar decisão num prazo recorde e, normalmente, quando isso acontece, nós tomamos as decisões sem avaliar tudo que precisa ser avaliado realmente. E é aí, por conta disso, que hoje nós nos deparamos com muitos conceitos de refrigeração aplicados de maneira pouco eficiente. De maneira pouco eficiente, não vamos falar errado para não ficar agressivo, talvez, mas não, um sistema pouco eficiente. A consequência disso é o quê? É uma fábrica que vai trabalhar com um custo alto, você está onerando a fábrica, trazendo inúmeros transtornos. O que é importante a gente ter em mente? A refrigeração, ela não deve ser considerada como um equipamento plug and play, como uma geladeira, por exemplo. Óbvio que existem situações, pequenas capacidades, que existem equipamentos que se encaixariam para pequenas capacidades. Mas hoje aqui nós estamos falando sobre indústrias de bebida, nós estamos falando sobre um processo diferente. E quando nós falamos sobre um processo, sobre uma indústria de bebidas, nós temos que ter muito claro que cada processo é um processo, cada processo tem as suas características específicas e a refrigeração, ela tem que ser pensada levando em consideração essas características do processo. Quando a refrigeração
ela é definida, o conceito é definido, focado nesse processo específico, você vai ter a garantia de uma produção segura, eficiente, contínua, e é o mais importante. Então, é o quê? Busque a definição do conceito adequado ao seu processo. A refrigeração em si não é somente sobre carga térmica. Óbvio que a gente precisa da informação de carga térmica para definir os equipamentos. Isso ok. Só que é muito mais do que isso. A gente tem que entender como funciona para definir o melhor caminho. A gente fala bastante aqui de conceito, o que é, como que funciona, e às vezes gera mas o que exatamente quer dizer isso? Então, a gente pode pensar num exemplo bem simples, básico, para tentar deixar um pouco claro o que a gente quer dizer com definir o conceito adequado. E isso é possível somente quando você faz isso com o tempo, tomando os cuidados, avaliando os sistemas. Quando a gente pega, por exemplo, uma cervejaria, uma planta que produza 750 mil hectolitros por mês, um exemplo, ela vai utilizar aproximadamente 10 milhões de quilocalorias horas de frio. Essa é a conta, depois de fazer todos os cálculos, você chega ali, 10 milhões de quilocalorias. Para a planta, o que é preciso? Eu preciso de frio, solução ou água para fabricar cerveja. Ok. Para a empresa de refrigeração, para o sistema de refrigeração, a informação que eu tenho é, eu preciso de 10 milhões de quilocalorias horas. Ok. Como eu vou fazer isso? É a questão do bom conceito, do ótimo conceito. É aí que está a questão. Para esse exemplo específico, eu posso seguir 2 caminhos. Aqui a gente vai mostrar só 2 caminhos para facilitar. Eu posso pegar 10 milhões de quilocalorias e falar assim, eu preciso de 10 milhões de quilocalorias para alimentar o meu circuito de -6 e de 0 graus, que eu preciso na cervejaria. Quando eu faço a seleção dos equipamentos, eu vou precisar para isso 6 compressores. 6 compressores vão me atender os 10 milhões de quilocalorias. Cada compressor com 800 cavalos a potência. Perfeito. Para a cervejaria, para a fábrica, a pergunta é, está chegando água gelada? Está chegando solução? Minha cerveja está sendo produzida? Tá. Perfeito, atendemos. O aspecto é esse, 10 milhões de quilocalorias, está atendido, 6 compressores com 800 cavalos cada. Uma simples avaliação do sistema, simplesmente a primeira avaliação que seria do ponto de vista do compressor, a gente poderia pensar, como eu posso melhorar isso? Já que eu tenho 2 sistemas que são necessários, eu posso separar esses regimes, ao invés de ser um único regime, que é o regime convencional, muito ainda aplicado, a gente pode separar esses regimes de operação e ver o que acontece. Simplesmente pelo fato da gente separar esses regimes de operação, deixar o -6 agregado aos seus compressores que estão trabalhando num regime de -8 com +35 na condensação e o regime de 0 trabalhando no regime de -3, 35, simplesmente fazendo isso, nós temos a necessidade de operar com 3 compressores no regime de -6 e 2 compressores no regime de 0 graus. Então, somente por essa avaliação simples, a gente já conseguiu reduzir um compressor. Aí você me fala, tá, um compressor. Sim, é um compressor, mas nós estamos falando de um compressor com 800 cavalos de potência. Isso significa que você está tirando 800 cavalos, parando de trabalhar com 800 cavalos de potência numa cervejaria, isso roda 24 horas por dia, o ano inteiro. Então, simplesmente, dividindo o regime, a gente já consegue uma redução de energia de 15%, de 15% a 20%, dependendo da situação. E esse caso de definição de conceito
É porque a gente ainda nem está falando da avaliação do sistema como um todo, porque a gente poderia chegar e falar, não, vamos avaliar o perfil de carga dessa cervejaria, vamos avaliar como funciona o processo, vamos avaliar a possibilidade de nós instalarmos um reservatório de termoacumulação para funcionar como um volante térmico, vamos trabalhar com tudo isso. Quando a gente faz tudo isso, a gente consegue otimizar o sistema. Então, sim, a carga térmica, ela é importantíssima, ela é decisiva para selecionar o equipamento, mas não é só isso. A pergunta não é só essa. A ideia, o bom conceito, ele parte da ideia do quê? De que quem está desenvolvendo o seu sistema de refrigeração, ele entende como funciona o seu processo produtivo, as características desse processo, focando sempre na economia de energia, economia de água, consequentemente, economia no custo de operação. Então, isso é muito, muito importante. E é um dos erros que a gente costuma verificar muito em campo. Conceito definido, situações aplicadas no lugar errado. Às vezes a gente vê numa fábrica, deu muito certo um sistema, aí a gente vai para outra fábrica, que é outro tipo de processo, e a pessoa aplicou o mesmo tipo de sistema. Vai funcionar? Vai gerar frio? Pode ser que sim. Mas a que custo? Talvez você esteja aí pagando 20% a mais de energia, porque a gente não pensou um pouco nisso antes. Então, é importante ter em mente aí o quão interligado, o quão conectado a refrigeração deve estar com o seu processo produtivo, principalmente na indústria de bebidas. Aí a gente parte para um outro item importantíssimo. Mesmo que você tenha definido o conceito ideal, que você tenha feito um projeto focando em eficiência energética, em menor consumo de energia, de água, equipamento com alta eficiência, mesmo que você tenha feito tudo isso, se a sua equipe que está em campo não está treinada, ela não entende o conceito aplicado, as consequências, elas são as mesmas para você. Você provavelmente vai ter um maior custo operacional devido ao quê? A baixa performance do sistema. Por que que isso acontece? É simples. A equipe, a gente vê bastante isso em campo, normalmente a equipe de operação, devido à alta rotatividade, você já tem um número reduzido de pessoal trabalhando, então o pessoal acaba não dando treinamento, porque para você treinar, essa pessoa precisa parar um tempo, entender e aí seguir. Então, como pula essa etapa, você acaba tendo em campo uma equipe que talvez seja muito boa em entender os equipamentos separadamente. Então, eu entendo o que é um compressor, eu entendo como que funciona, eu sei abrir um compressor, fazer uma manutenção, eu entendo o que é um condensador, mas não tem a visão do que é o sistema de refrigeração. Porque, como a gente falou anteriormente, não é uma geladeira, não é um negócio assim, cada item está intertravado, está conectado com o próximo. Então, é importante que a equipe esteja treinada para entender como funciona, qual que foi o conceito que foi aplicado, o que está disponível para eles ali. Isso é importante, vem de quem? Da gestão. A gestão tem que enxergar essa importância e colocar a equipe para treinar. Porque, gente, a refrigeração em si, o sistema de refrigeração, quando você avalia, quando você entende um pouquinho, é muito bonito, é interessante, é apaixonante, mas você precisa de um tempo para entender isso. E quando você consegue engajar a sua equipe e mostrar para ela que ela faz parte de uma parte da indústria que representa qualquer melhora no custo operacional, é visual, é visível no final do mês na conta de energia. E ela entende que, olha,
A planta de refrigeração é importante para o processo produtivo. Se a nossa planta parar, a fábrica vai parar. Nós não estamos falando de uma refrigeração de conforto, que olha, tudo bem, parou o sistema de ar-condicionado, a gente vai sofrer com calor, mas a gente consegue seguir. Mas numa cervejaria, se eu parar o sistema de refrigeração, eu posso perder um tanque de cerveja. Se eu parar numa planta de refrigerante, eu não consigo envasar o produto, eu paro tudo isso. Então, quando você consegue passar para a sua equipe, engajar a sua equipe, ela vai se sentir importante, porque ela é importante. E ela não vai realizar, ela vai entender que pequenas atitudes dela, somadas, facilitam o dia a dia. O que a gente encontra bastante na planta, às vezes a gente chega num lugar, o projeto ele foi feito perfeitamente. O projeto tem o conceito adequado, está tudo ok. Só que a equipe em si não entende, trocou muitas pessoas, a equipe não entendeu o conceito. E às vezes para resolver um problema pontual que eles tiveram, um problema real, mas pontual, eles fazem uma alteração numa válvula, deixa a válvula aberta e resolve o problema pontual deles, só que por desconhecer o sistema, eles se transformam. Eles perdem a eficiência desse sistema por conta de não entender o todo, não entender o que aquela ação dele representa no sistema como um todo. Além disso, da baixa performance que representa o maior custo operacional, aumenta. Uma equipe não treinada vai para a parte pior ainda. O risco de acidente aumenta dentro da fábrica, e é isso que a gente quer evitar a todo custo. Outro item que é muito importante, e aqui a gente vai tratar como o último item, nós definimos 4 hoje, é a questão de que o foco da refrigeração não deve ser, dos equipamentos de refrigeração, não deve ser somente na manutenção corretiva. E é isso o que muito acontece. O equipamento fica lá, roda, trabalha até o desgaste final, até que ele quebra. E aí, quando ele quebra, o que vai acontecer? Você vai ter que correr para arrumar seu equipamento. E quando a gente faz as coisas correndo às pressas, a gente acaba pagando mais por isso. O pior de tudo é que você tem um sistema indisponível para funcionar. Para plantas com uma capacidade menor, talvez você tenha um equipamento para trabalhar como backup, mas o que a gente vê no dia a dia é que a maioria não tem. No exemplo que nós citamos aqui, são compressores de 800 cavalos. Eu não tenho um sistema inteiro montado como backup. Então, isso não é possível. E quando eu foco somente na manutenção corretiva, eu aumento esse risco de deixar meu equipamento indisponível, de ter que pagar, aumento o custo de operação, que aí eu vou ter que revisar tudo quando não precisaria. E o pior de tudo, eu paro o meu processo. Eu paro o processo por causa do quê? De não ter um plano de manutenção. Então, o ideal é inclua os seus equipamentos de refrigeração no seu plano de manutenção preventiva. Inclua esses equipamentos. Hoje em dia existem muitas formas de fazer um acompanhamento, inclusive online. Hoje existem sistemas de monitoramento que você consegue contratar serviço de monitoramento remoto. Você tem os especialistas de refrigeração que vão acompanhar o seu sistema 24 horas por dia, vão fazer a análise de dados de tudo que está acontecendo ali, vão gerar boletins, relatórios, vão te ligar, vão te avisar quando você precisa fazer alguma alteração. E quando você tem esse tipo de serviço, quando você inclui isso na sua planta, você garante o quê? Uma melhor vida útil dos seus equipamentos, reduz custo, e isso é excelente. E o melhor de tudo, você minimiza a possibilidade de você ter um equipamento parado, que consequentemente vai te gerar ou um processo parado ou uma redução no volume de produção por conta da sala de máquinas. Isso acontece muito. Então, do que a gente falou hoje, partindo do começo e seguindo, acaba sendo uma somatória que te gera um resultado catastrófico. Então, lá no começo, a definição, quando você está pensando em aumentar a produção, quando você está pensando em algo novo e você subestima a refrigeração, você não entenda subestimar no sentido de não ser importante,
mas naquele momento, naquela situação, não é o item mais preocupante, eu estou indo que focar em outras coisas. Então, quando a gente esquece e pula essa etapa, vai lá para frente, a gente se submete a correr contra o tempo e acabar tendo que escolher, optar, devido a custo, devido a prazo, a uma solução inadequada. E quando você tem uma solução inadequada, o seu processo vai ser menos eficiente. Depois de tudo isso, sendo o seu sistema bom, bem definido ou não, se a sua equipe não estiver treinada, você também vai ter problema. E se o seu foco está somente em esperar o seu equipamento, seu compressor, seu condensador, cair o ventilador, que seja, se estiver somente na manutenção corretiva, a somatória disso tudo vai te gerar um custo maior, vai te aumentar o risco de acidentes, porque se o seu conceito não foi bem definido, talvez ele não tenha sido pensado de maneira segura, e a somatória com uma equipe destreinada pode ocasionar acidentes na sua planta. Você pode ter um processo parado, tudo isso devido a um sistema menos eficiente. Qual que é a condição bacana? Desde o início, entenda a importância. A refrigeração, ela representa pouco no investimento inicial, mas no custo de operação, ela vai te custar muito. Ela representa 40% da conta de energia elétrica de uma planta no mês. Então, é importante ter isso em mente. Quando você tem isso em mente, você vai buscar um conceito que está focado no seu processo específico. E isso vai te gerar um sistema mais eficiente. Depois disso, treine a sua equipe, engaje a sua equipe, mostre para ela a importância do que ela faz, deixa ela entender como funciona o conceito, o sistema, e eu tenho certeza que quando eles entenderem, eles vão entender que é fácil, porque um conceito bem definido te gera um processo automatizado, e ele vai ter que entender que são poucas coisas que ele tem que acompanhar, bem acompanhado, para garantir que tudo dê certo. E depois tem um plano de manutenção. Tem um plano de manutenção para que você garanta que seus equipamentos estejam sempre disponíveis, que você tenha um custo de operação menor, você reduz o risco de acidentes, você tem a produção contínua sem problemas nesse sentido, e óbvio, se a gente definiu um conceito bem definido, nós estamos pensando em sustentabilidade, que é o foco de tudo, porque um conceito bem definido, ele parte da ideia de um menor consumo de energia, de um menor consumo de água, da utilização de fluido primário natural, que faz bem para o meio ambiente, de fluido secundário, que está buscando segurança alimentar, para nós não termos o tipo de problema que nós temos visto na mídia, de alguns tipos de fluidos secundários contaminantes. Então, tudo isso vem de uma definição de conceito bem feito. Então, o ponto hoje que a gente queria trazer para vocês é justamente o seguinte: a refrigeração, ela é mais do que simplesmente equipamentos separados. A refrigeração, ela deve sim, ela é um sistema completo que deve ser desenvolvida pensando no processo como um todo, envolvendo pessoas que entendam do seu processo. Em contrapartida, na fábrica, o gestor ele deve ter em mente a importância de treinar a equipe, de engajar essa equipe para que ela se envolva no plano de manutenção e executem isso de maneira adequada. O bom projeto, ele parte da premissa de atender completamente todas as normas de segurança, boas práticas, bom dimensionamento, a partir sim do estudo da carga térmica, mas associada às características do processo. A utilização dos fluidos primários naturais, utilização de fluidos secundários seguros, redução da quantidade de amônia, e tudo isso você consegue acompanhar, sim, através de indicadores de performance na sua planta, com recurso de gestão online, tudo isso seguindo a filosofia da indústria 4.0. Então, esses são pontos que nós consideramos importantes para a evolução da refrigeração dentro do segmento da indústria de bebidas, já que essa indústria é uma indústria importante, promissora, que mesmo com a crise atual tem apresentado ainda resultados positivos. Então, a pergunta que fica é: vocês já avaliaram o seu processo hoje? Bacana, Regiele, parabéns.
Parabéns pela apresentação. Eu acho que é muito gratificante mesmo ver a reação positiva da indústria de bebidas, né, de todo o setor. É um setor que claramente consegue se reinventar. Muito, muito legal, Regiele. Eu tenho uma pergunta aqui. As soluções de refrigeração são sempre customizadas? Ou existe um projeto diferente para cada cliente? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Quando a gente fala de indústria em si, cada projeto é um projeto. É impossível a gente falar que a gente vai ter um pacotinho fechado que vai encaixar para diversas situações, porque mudam muitas características. Eu tenho características, quando a gente fala da indústria de bebidas, eu tenho temperaturas de entrada diferente de água, dependendo de cada região do Brasil. Então, tudo muda. É óbvio que a gente tem um norte de algumas coisas, mas um bom conceito, ele parte da ideia de avaliar os detalhes, porque é nos detalhes que a gente consegue grandes economias. Certo. Perfeito, perfeito. Então, ele realmente tem que ser, né, customizado. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Oi, Regiele, tudo bem? Boa tarde, parabéns pela apresentação, viu? Obrigada, boa tarde. Eu achei muito interessante, porque refrigeração é um assunto que normalmente ele é muito difícil. Eu acho que também deve ser difícil para você passar isso, né, como palestrante. Eu sei que você tem o conhecimento de tudo isso, mas não é um assunto tão fácil de explicar, assim, né? Mas eu achei muito interessante, muito gostoso da gente estar assistindo, mesmo a gente que não tem o conhecimento como você tem, mas a gente... foi muito fácil, muito interessante, muito legal, parabéns. Que bom, a gente fica feliz por isso. Tem aqui um pessoal aqui, ó, dizendo Marcelo, Paulo Augusto, Paulo Augusto, né, André, Wilson, Amadeu, Saraiva, Vilas Boas, estão dando os parabéns pela excelente apresentação e também pela didática, que acharam bem legal o jeito que você explicou, que foi fácil de entender. Que bom, que bom. Uma outra pergunta que tem aqui também no chat é quais as melhores, se você tivesse que indicar uma melhor, né, não quais as melhores, uma ferramenta básica assim, para otimização energética e redução de consumo de água. Se você tivesse que falar para refrigeração, o que o cara tem que ir no ponto? É meio de... Mas tá aqui. Para a redução de consumo de água, a gente poderia partir para o sistema de condensação, com outras torres adiabáticas ou um sistema de condensação a ar. Então, isso é assim, para a refrigeração, é o que seria o ponto onde a gente mais consome água. Então, a gente teria que reavaliar qual o sistema de condensação mais adequado para economizar naquele local. Aí partiria para um sistema de condensação a ar, um sistema adiabático, algo nesse sentido. Tá, aqui tem mais uns elogios aqui, ó. Paulo Teixeira, parabéns pela apresentação. Caroline, muito bom. Ademir Carlos Guerreta, do Grupo Petrópolis, parabéns, Regiele, excelente apresentação, muito elucidadora. Marcos Figueiredo, Regiele, parabéns. O bom dimensionamento no plano inicial é essencial para a redução de custos no futuro. Álvaro Nogueira, também do Grupo Petrópolis, está dizendo que refrigeração ganhou importância enorme recentemente. Parabéns por abordar o assunto de modo tão inteligente. Que bom, ficamos felizes por isso. A gente tem uma equipe trabalhando para desenvolver esse tipo de material e nós ficamos felizes de conseguir passar de maneira simples, porque a gente gosta muito do que faz, então para a gente é gostoso falar, mas o que você falou é realmente verdade, é um assunto que às vezes é pesado. Então, que bom que a gente conseguiu transmitir isso de uma maneira leve. Ok, obrigado, Regiele. Que bom, Regiele. Eu acho que conseguiram mesmo, né? Eu acho que ficou bem claro e bem didático mesmo, como alguém disse aqui, né, da audiência. Parabéns pela apresentação e foi um prazer enorme ter vocês aqui novamente, né, a Maekawa, em mais uma edição do evento. Que ótimo, muito obrigada, parabéns pelo evento. Obrigada, Regiele, muito bom. Uma ótima tarde. Obrigada, gente. Para vocês também, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.